e a gente tem abordado, né, essas várias facetas, né, dos dilemas, e a gente tem descobrido que Jesus é a resposta para todas elas. Nós iniciamos essa série falando sobre o dilema do ceticismo, né? Então, quando uma pessoa que não crê está diante de Jesus, o que acontece, né? Com uma pessoa que não tem fé, que professa não crer em Deus, quando encontra Jesus, essa realidade é mudada. Na semana passada, né, o Guilherme falou a respeito do dilema da religiosidade, né? Então, quando um religioso encontra com Jesus, a sua sorte também é mudada. E eu gostaria de conversar hoje com vocês, então, sobre mais um dilema, que é o dilema do vazio existencial. Então, esse é um tema bastante pertinente para nós. E essa ideia de encontro, né, quando a gente fala a respeito de encontro, a gente percebe que a vida, né, ela é feita de encontros, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida é marcada por encontros. Alguns encontros, eles são breves, né, são insignificantes às vezes. Outros encontros, eles mudam completamente o rumo da nossa história. Há encontros que vocês tiveram que abriram portas para vocês, né? Há encontros também que iniciaram grandes e profundas amizades. Há encontros que geram posteriormente família. Se você lembrar aí, né, da primeira vez que você marcou um encontro, né, com a digníssima aí, você vai lembrar disso, né? Então, os encontros, eles são fundamentais e são importantes na vida. Há encontros que redefinem quem nós somos. Existem encontros também que vão revelar os dilemas mais profundos do nosso coração. Sexta-feira, eu tive um encontro, né? Tivemos um encontro com pessoas que a gente já havia encontrado, né, inúmeras vezes, mas foi um encontro diferente, foi um encontro especial. Ontem também eu tive um encontro com jogadores profissionais aí de futebol da igreja, né, e esse encontro me marcou bastante. Literalmente saí marcado, né, desse encontro. E então a Bíblia, em grande medida, também é um livro sobre encontros. Quando a gente vê ali no Gênesis, né, Jesus, né, ou melhor, Deus criando o ser humano, a Bíblia deixa bem clara que a interação, o relacionamento entre eles se dava todos os dias quando Jesus encontrava o homem no jardim. Então, havia um encontro marcado no jardim do Éden, Deus e o ser humano. A gente vê também que a Bíblia ela termina, né, e a história ela se finda num grande encontro de todos os santos, dos salvos, que vão encontrar Jesus face a face nos céus. Então, a Bíblia ela vai revelando também esses grandes encontros. E entre este primeiro encontro, né, ali no Éden, de Deus com Adão, e até o último encontro de todos nós que cremos em Jesus com o Senhor, a Bíblia vai relatar, então, inúmeros encontros aqui, né? Entre o jardim e a Nova Jerusalém, a Escritura vai registrar aqui encontros que foram transformadores. E alguns desses encontros, de alguns desses personagens bíblicos aqui, vão oferecer uma ideia para a gente dos principais dilemas da vida. Outros encontros aqui vão oferecer para a gente respostas sobre esse dilema. O encontro que nós vamos meditar hoje, ele revela ambas as coisas, né? Jesus vai encontrar uma mulher, a mulher samaritana, e essa mulher samaritana ela vive um dilema, e é exatamente esse dilema do vazio existencial. E esse encontro com ela é tão maravilhoso porque, apesar de mostrar um dilema dela, mas é um dilema de muitos de nós. E talvez hoje o seu dilema não seja esse. Eu não sinto um vazio existencial. Mas provavelmente você já sentiu, provavelmente sentirá, né? E a palavra do Senhor tem esse poder de preparar a gente também, o nosso coração, para os momentos futuros da nossa vida. Então, esse encontro faz essas duas coisas. Esse encontro da mulher samaritana com Jesus vai revelar uma sede profunda que há no coração humano. E esse texto também vai apresentar a única fonte que é capaz de saciá-lo. Então, ao longo dessa conversa de hoje, a gente vai perceber que há uma
uma progressão de revelação nesse encontro. A percepção dessa mulher sobre Jesus começa a se transformar gradualmente ao longo dessa conversa. E eu quero ler com você, gostaria que você lesse atentamente esse texto comigo, porque essa jornada da mulher samaritana é também a nossa jornada. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, dos versos 1 ao 30. É um texto extenso, mas ele vale a pena a gente ler, e ele é um texto gostoso assim, de ler, né? Então, João capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para que essa palavra, ó Deus, seja compreendida por todos nós. Que o Senhor, que é conhecedor do nosso coração também, venha de encontro a Ele por meio da Sua palavra, Deus. Que estejamos sensíveis com os nossos olhos e ouvidos espirituais, atentos, ó Deus, à Sua palavra. Abençoe o Teu povo, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse encontro aqui, então, de Jesus com a mulher samaritana é um dos mais conhecidos, né? E ele aconteceu numa circunstância que é simplesmente fantástica. Porque quando a gente vê Jesus dialogando com uma pessoa, para nós isso não soa estranho, né? Nós somos pessoas que dialogam, que conversam, né? Então, conversar com as pessoas não é estranho.
Mas quando a gente vem para o contexto aqui, isso daqui é revelador para nós, por vários motivos. O texto deixa claro para a gente aqui que existia uma rixa entre judeus e samaritanos. Então, a situação por si só, a circunstância desse povo, né, desses povos, por si só impediriam esse diálogo de acontecer. Jesus, então, chega, o texto demonstra essa humanidade de Jesus, né, porque Jesus está cansado, Jesus está faminto e Jesus está com sede. Né, e aí Jesus, então, para nesse poço. E a gente percebe aqui que existe toda uma trama divina para que esse encontro aqui acontecesse. E me parece que Jesus continua fazendo a mesma coisa. Jesus continua se encontrando com o seu povo, Jesus continua encontrando a gente, e às vezes numa circunstância inusitada. Às vezes a gente encontra Jesus exatamente num lugar que a gente jamais imaginaria encontrar. E às vezes a gente está vivendo um dilema muito profundo. Às vezes a gente está desacreditado. Às vezes a gente já acostumou, né, com a circunstância, com o problema, com o sofrimento, e a gente nem acredita mais que alguma coisa vai mudar. E parece que nesses momentos, pela graça, pela misericórdia de Deus, Jesus vem ao nosso encontro. Eu não sei se você já teve essa experiência de encontrar Jesus. Caso não teve, né, eu oro, né, para que você tenha essa oportunidade. Mas o fato é que o encontro com Jesus, ele não acontece apenas uma vez. Né? Esse encontro com Jesus, ele pode ser recorrente. Existe o apelo para que a gente procure o Senhor e a gente vai encontrá-lo. E eu gostaria então de mostrar essa progressão, o que aconteceu na perspectiva da mulher samaritana em relação a Jesus. O primeiro ponto que eu destaco é que ela encontrou, junto à fonte, um mero judeu. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? O versículo 9 diz. E quando Jesus, ele é apenas um estranho, a gente continua considerando as barreiras para enxergá-lo. A primeira percepção aqui da mulher sobre Jesus, ela é bastante limitada. Porque quando ela encontra aquele homem sentado ali no poço, ela vê um mero judeu, ela sabe que é um homem judeu. Essa é a percepção que ela tem a respeito de Jesus. Ela vê esse homem e nada mais. Por que isso? Porque a visão dela, e assim como a visão de todo mundo ali, naturalmente, ela era marcada por barreiras étnicas. Né, étnicas, né, religiosas e culturais e pessoais também. Vamos lembrar aqui que de onde surgem os samaritanos, né? Por que eles se odiavam tanto? Ou melhor, por que eles se odeiam, né, tanto até hoje? Os samaritanos, né, quando você lembra no Antigo Testamento que o povo de Deus, ele por vezes se via nos exílios, né? E o primeiro exílio foi o exílio babilônico, né? A Babilônia conquistou o território ali de Israel e subjugou a Israel. E quando o povo era exilado, você tinha ali o acréscimo de deuses estranhos, né? Os cananeus adentraram na terra também, então eles tinham direitos, né? Enfim. E quando a Síria conquista a Babilônia e ela toma esse território e ela leva então os judeus, né, para a Síria. Mas muitos deles ficaram em Samaria. E esses que ficaram, eles contraíram então relacionamentos com cananeus e outros povos que ali estavam. E quando então o povo lá, quando vem a Pérsia, né, então é sempre assim, né, a Babilônia, daí vem a Síria, conquista a Babilônia, daí vem a Pérsia e conquista a Síria, né, e aí o rei da Pérsia, né, ele é bondoso, então ele permite que o povo volte para a sua terra. Só que quando eles voltam, os judeus voltam do exílio, eles encontram aquele povo mestiço, misturado, né, e aí então há essa espécie de rejeição. É aquela ideia de dizer assim, você não é um judeu puro, né? Você se contaminou, você se misturou com outras nacionalidades, com outros povos, então vocês não são mais judeus legítimos.
E essa, então, essa mistura aí era importante, né? Porque na lei mosaica, inclusive, você tinha recomendações de que não houvesse casamento dos judeus com pessoas de outros povos. E foi exatamente isso que aconteceu com os samaritanos. Quando a cidade foi ser reconstruída, lá na época de Esdras, Neemias, né, a gente tem na história esse dado, né, que os samaritanos eles quiseram se aproximar e se juntar a Esdras ali, né, na reconstrução de Jerusalém. E eles foram rejeitados, né, os samaritanos foram rejeitados porque eles não eram mais considerados, né, um povo judeu que merecia participar da reconstrução. E aí é engraçado porque os samaritanos ficam ressentidos, eles vão ao rei da Pérsia e melam, né, todo o processo ali, porque eles mandam cartas lá e acaba que o rei da Pérsia então impede que a reconstrução fosse feita. E aí agravou mais ainda o problema, né? Então eles não puderam ali fazer a restauração de Jerusalém por causa dos samaritanos que fizeram confusão, né? Então você tem ali no período interbíblico também, ali na época dos Macabeus, né, a história de um profeta lá de Samaria, né, que resolveu construir também um templo grandioso, igual o que tinha em Jerusalém, e é por isso que existe essa coisa assim, de onde deve adorar, em Jerusalém, em qual monte, né? E lá no Monte Gerizim, então, esse profeta aqui, ele vai lá e constrói também um templo, né? E ele diz que a adoração verdadeira aconteceria ali em Samaria. Então, você tem esses vários eventos que mostram para a gente, né, o porquê da raiva que um tinha do outro. E então, quando a mulher samaritana olha para um judeu, e quando um judeu olha para um samaritano, essa visão aí é moldada por essas diferenças étnicas, por essas diferenças religiosas, culturais, né? As pessoas, elas viam categorias, e essas categorias, às vezes, eram, de fato, bloqueios, né, relacionais. Mas Jesus é diferente. Jesus não enxerga esses muros que às vezes separam as pessoas. Jesus, ele enxerga a pessoa em si. Ele enxerga a alma, ele enxerga o coração. E Jesus olha para essa mulher e ele percebe que essa mulher, ela carrega algumas marcas, alguns dilemas na sua vida. Então, ela era samaritana e ela pertencia então a esse povo que era desprezado pelos judeus. Além de ela ser samaritana, ela era mulher, isso também dificultava bastante nessa época aqui, né? A mulher, ela tinha a sua voz restringida, enfim, a sua participação bastante restrita, né, nessa cultura aqui. E para além então de ela ser samaritana, para além de ela ser uma mulher, ela também era moralmente ferida, né? A gente percebe aqui que há um histórico de relacionamentos fracassados aqui, na própria fala dela para Jesus. E o que acontece com uma pessoa desse jeito, que é estigmatizada desse jeito? Ela precisa aprender a conviver com os rótulos. Jesus, no entanto, ao sentar ali, ele vai transpor, né, essas barreiras para que esse encontro seja possível. Porque o Evangelho, ele sempre faz isso. A natureza do Evangelho é exatamente isso, é Deus vindo até nós. É por isso que a ideia passada, né, da religião, a gente tentando usar a religião para chegar a Deus, é um fracasso. Porque o que o Evangelho ensina não é que é possível para nós nos esforçarmos, sermos bons religiosos e aí a gente vai encontrar a Deus. Mas é o contrário disso. É Deus que vem ao nosso encontro. O Evangelho é a mensagem de algo que Jesus já fez por nós. E é Jesus que tem essa iniciativa, então, para encontrar cada um de nós. Jesus, ele vai ao encontro das pessoas, inclusive daqueles que, por vezes, são evitados, daqueles que, por vezes, são estigmatizados, são rejeitados. Jesus, ele não rejeita essas pessoas. Vale a pena a gente mencionar que nós vivemos numa época em que as identidades, né, elas são fragmentadas. Então, a gente já falou sobre isso em outras mensagens, né, a dificuldade das pessoas responderem aquela simples pergunta, quem sou eu? Né? E as pessoas definem, então, a si mesmas com base na profissão que ela tem,
com base nas ideologias que ela defende, com base na classe social que ela pertence, com base na aparência, com base no sucesso ou nos fracassos, né? A gente vai criando versões de nós mesmos e a gente escolhe aquela que é mais aceita pelas pessoas. Mas quanto mais a gente vai construindo essas identidades superficiais, a gente vai, ao mesmo tempo, se distanciando de quem a gente realmente é, né? E esse é o problema aqui de usar essas máscaras, né, que a gente usa às vezes, porque com o passar do tempo, a gente começa a acreditar que essas máscaras representam quem nós somos de fato. A pergunta aqui que eu gostaria de deixar assim como essa mulher era rotulada, né, e ela tem esse encontro com Jesus, com um judeu, que provavelmente reforçaria todos esses estereótipos, que rótulos têm definido sua identidade hoje? Você tem permitido que a sua história determine quem você é, ou você tem deixado Cristo revelar quem você pode ser? Porque é isso que Jesus faz. Ele, sempre quando ele encontra alguém, ele primeiro desnuda aquela pessoa, ele deixa evidente que ele conhece aquela pessoa profundamente, mas depois ele dá um senso de propósito. Todos os encontros com Jesus, você recupera a sua identidade e você recupera o seu propósito também. E esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, então, ele vai tomando um nível mais profundo. Então, em primeiro lugar, nesse encontro, ela encontra um mero homem judeu. O segundo ponto aqui, ela encontra mais que um judeu, ela encontra um profeta, porque no versículo 19 ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Então, primeiro ela fala: você é um homem judeu, por que você está pedindo água para mim? Agora ela já está dizendo: eu vejo que és profeta. Então, não é mais um mero homem judeu, agora é um profeta. Quando Jesus é apenas um profeta, a gente continua tentando saciar a nossa sede em fontes inadequadas, né? Porque à medida que essa conversa aqui de Jesus com a mulher samaritana vai avançando, Jesus vai revelando um conhecimento profundo da vida dela. Jesus, ele consegue fazer coisas que às vezes a gente tem dificuldade. Mas veja bem, Jesus, ele expõe a realidade dessa mulher sem humilhar ela. Jesus, ele confronta o coração dela, mas sem rejeitar ela. Ele percebe que e ela vai percebendo que está diante de alguém que é extraordinário, que é diferente de todos os tipos de encontro que ela já teve. Mas ainda ela vê ele só como um profeta. E a resposta dela é reveladora, porque ela vai mudar abruptamente de assunto. Acontecem, né, algumas coisas estranhas nesse texto, né? Jesus está falando com ela sobre água, sobre o poço, e esse poço de Jacó aqui era um poço muito famoso, mas o texto deixa evidente que essa mulher, ela era de Sicar, né, da cidade de Sicar. Sicar ficava a cerca de 1 quilômetro deste poço aqui. Então, a gente percebe assim, o que uma mulher está fazendo na hora sexta do dia no poço de Jacó, se ela é de Sicar? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que isso é importante? Porque todas as mulheres, elas iam ao poço tirar a sua água, nunca na sexta hora, porque o horário, o relógio dos judeus, ele começa às 6 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Então, a sexta hora é o meio-dia. Ou seja, meio-dia é a hora que o sol está mais forte. E numa região de deserto, né, como é lá, esse calor aí fica extremamente intenso. Então, essa mulher, ela não está operando conforme a própria comunidade das mulheres funcionava. Porque todas as mulheres, elas iam em grupo ao poço, elas iam nas primeiras horas do dia ou nas horas finais do dia, para evitar esse sol a pino aqui do meio-dia. Elas iam em grupo, então a gente vê essa mulher sozinha, a gente vê ela num horário inapropriado, e mais do que isso, a gente vê ela a cerca de 1 quilômetro de distância da própria vila, do vilarejo dela. Isso demonstra, então, que socialmente essa mulher já havia sido rejeitada. Provavelmente,
ela havia sido excluída pelas próprias mulheres da sociedade. Então, assim, nós não queremos que você pegue água junto com a gente. Em Sicar, é conhecido que havia bastante poços. Ela não precisava ir lá na fonte de Jacó pegar. Então, por que ela não está pegando a água lá na sua aldeia mesmo? Porque, por algum motivo, ela não podia fazer isso. E aí, então, ela vem para esse poço, né? Jesus, então, encontra ela. E quando eles estão falando ali a respeito de água, Jesus fala que ele consegue dar uma água para ela que ela não teria nunca mais sede, né? E aí ela fala da água, ela fala, me dá essa água aí que eu quero. E aí Jesus então fala, bom, então chama lá o seu marido, né? E é uma fala estranha de Jesus, né? Porque aparentemente não tem nada a ver com o assunto, né? Eles estão falando de poço, de água, enfim, e de repente Jesus fala, chama o seu marido, né? E ela fala rapidamente, mas ela já desconversa, né? Então, quando ela fala, ei, eu vejo que tu és profeta. A gente tem que adorar onde, Deus, né? Em Gerezim, em Jerusalém. Então, Jesus entra num assunto que é bem pessoal e ela já sai pela tangente, né? Então, Jesus entra no assunto, ela dá um jeito de sair, né? Então, Jesus fala assim, chama teu marido. Ela, eu não tenho marido. Jesus fala, você não tem mesmo, você já teve 5, e esse que você está aí nem é teu marido. Dela, então, mas mudando de assunto, onde que a gente adora o Deus, né? Aqui, ali e tal. E esse é um ponto interessante aqui, né? Porque ela leva a conversa para uma discussão religiosa sobre qual é o local correto para adoração. E meio que esse é um mecanismo comum, né, do coração humano, porque vê se não é verdade. Quando Jesus às vezes toca, né, exatamente nas feridas mais profundas do nosso coração, a reação que a gente tem é tentar se desviar disso. Dificilmente, apesar de todos nós apreciarmos a verdade, mas a gente às vezes não aguenta lidar com a verdade. Quem está participando da escola bíblica, né, aqui dominical, a gente está estudando a carta aos Gálatas, né? E a gente chegou numa passagem aí que o apóstolo Paulo vai exclamar isso para os irmãos da Galácia. Por acaso eu me tornei inimigo de vocês dizendo a verdade? Porque dizer a verdade não é o problema. O problema é como a gente lida com essa verdade que nos é dita, né? E Jesus, ele tem esse olhar que é um olhar verdadeiro, é um olhar confrontador. E aí, como todos nós faríamos, se Jesus viesse hoje e falasse no seu coração diretamente, revelasse qual é o teu problema, qual é o teu dilema, qual é o teu pecado, provavelmente você também tentaria mudar de assunto. E porque a gente prefere discutir outras coisas, a gente prefere discutir religião, a gente prefere discutir política, a gente prefere discutir qualquer coisa para a gente não ter que lidar com essa sede profunda do nosso coração. O fato aqui é que aquela mulher estava sedenta e ela estava demonstrando isso, buscando a satisfação em vários relacionamentos. Ela teve 5 maridos. Nem a dona Flor, né, conseguiu, porque ela está com o 6º agora, né? Ela teve 5 maridos e agora ela estava com mais um homem que não era de fato o seu marido. E Jesus revela isso, mas quando Jesus fala isso, sabe qual que é a ideia? A ideia é que Jesus está falando assim, olha, a gente precisa tomar água porque a água é uma das necessidades principais e essenciais da vida. Não tem como a gente viver sem água. Você pode viver sem um monte de coisa, mas sem água vai ser difícil. Então, todos os historiadores falam, né, que naquela região ali do deserto, porque hoje a gente também tem dificuldade de entender isso, porque nós temos água em abundância, né? Apesar que aqui no Boqueirão está toda hora acabando, não sei se lá na vila de vocês também, mas aqui toda hora vem o aviso da Sanepar que está sem água, né? Mas a gente tem água abundante. Se a gente quiser agora, a gente vai lá e toma água. Mas nesse contexto aqui, não era tão simples assim. As mulheres, inclusive, elas precisavam ir no poço com os seus baldes ali, e aquela água elas levariam para casa para tomar, para limpar a casa, para dar de beber os animais e tudo mais. Então, era um racionamento meio absurdo. E geralmente eles tomavam água, então, quando a sede era extrema. Então, um judeu, naquelas circunstâncias de ter que ir lá no poço buscar água,
e tal, ele não ficava desperdiçando água igual a gente, né? Então, geralmente eles tomavam água quando a coisa estava feia mesmo. É quando você tá ali, água, né? E aí a ideia assim, é que quando você pegava aquela caneca de água e tomava, você já tomou água quando você está com muita sede mesmo? Sim, aquela sede veemente, você fala, eu vou morrer se não tomar uma água aqui. Não é mais gostoso? Parece que até tem gosto a água, né? Quando você está com sede, assim, né? É bem gostoso, né? E então era essa sensação que os judeus tinham. Por isso que Jesus estava conversando com ela sobre a água que sacia. Porque você só ia tomar água quando você tivesse com muita falta de água. Então você tomava aquela água e, ufa, saciou a minha sede. Essa necessidade tão básica, mas tão essencial, né, você tomar aquela água ali, né, com gosto, né? E Jesus está falando isso, olha, você está tomando essa água está saciando você. Aí Jesus fala assim, eu posso dar para você uma água que, igual essa daí que sacia o teu corpo físico, eu tenho uma água que vai satisfazer a sua alma. E você nunca mais vai ter sede. E é por isso que Jesus entra no assunto. A ideia é mais ou menos se Jesus falar assim, qual é a tua sede? Não é essa do corpo físico, mas qual é a tua sede? Onde você tem tentado beber, tomar para saciar a tua sede do coração, da alma? E aí ela vai expor para Jesus. Jesus não vai perguntar isso, Jesus vai perguntar, chama lá teu marido. E na resposta, essa mulher vai revelar então qual era o seu dilema. Ela sentia esse vazio existencial e ela buscava satisfazer o seu coração à procura de relacionamentos. Na história dessa mulher, ela achava que algum homem poderia saciar essa falta, esse buraco, essa sede da alma. E ela tentou uma vez, ela tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco. E ela estava tentando pela sexta vez. E o que Jesus estava querendo dizer assim, não vai ser um homem que vai saciar a tua sede. Você não vai encontrar isso em outro lugar. É só se você tomar a água que eu vou dar para você. Porque se você aceitar isso que eu tenho para dar para você, você não apenas vai matar a sua sede agora, mas eu tenho poder para fazer jorrar do seu interior uma fonte de água que não acaba mais. E aí esse assunto interessa a mulher e ela fala, eu quero isso, né? Ela deseja isso. Por quê? Porque ela aceita a ideia de que ela estava tentando resolver essa carência espiritual e emocional, né, com soluções que não estavam funcionando mais para ela. E o fato é que a nossa geração, ela continua fazendo a mesma coisa. A gente busca saciar a nossa alma em experiências diversas. A gente busca saciar a nossa alma no desempenho profissional. A gente busca saciar a nossa alma na aprovação social. A gente busca no consumo. A gente busca, porque o consumo também é uma fonte, né, que as pessoas usam para saciar, mas que é insaciável. Então, se eu comprar aquilo, aí eu tenho o que eu quero. Mas aí você compra aquilo, daí você quer outra coisa. E assim por diante. Às vezes as pessoas querem sanar essa sede espiritual no entretenimento, nos relacionamentos, em qualquer lugar que, na verdade, só Deus pode completar. Só Deus pode oferecer essa satisfação que a alma precisa. E o problema é que a gente vai confundindo essas distrações aí com a satisfação. A grande verdade é que as pessoas, elas não estão satisfeitas, elas estão distraídas com muitas coisas. E a gente acaba percebendo que às vezes a gente está ocupado demais para perceber o vazio do nosso próprio coração. É aquela ideia assim, você estava com tanta sede que daqui a pouco você até esquece da sua sede. E isso é complicado, espiritualmente falando. Mas na alma, ela sempre vai denunciar quando essa sede está presente aí, né? E uma forma de a gente saber, né, onde a gente tem buscado satisfação, onde a gente tem buscado saciar a nossa sede espiritual, é respondendo essa pergunta aqui, ó. O que você procura de maneira compulsiva quando você está cansado, quando você está ansioso ou quando você está solitário?
nessas circunstâncias, quando você está muito cansado, quando você está muito estressado, quando você está ansioso, quando você está sozinho, o que você busca? O que você faz? Provavelmente é aí que você vai encontrar o que você está achando que vai saciar o seu coração. Aquilo que você busca de maneira instintiva, nos momentos de vazio existencial, pode revelar onde você espera encontrar a sua salvação. Terceiro ponto aqui é que, então, o primeiro ponto é ela encontrou um judeu, um mero judeu. O segundo ponto é que ela encontrou não apenas um mero judeu, mas ela encontrou um profeta. O terceiro ponto, ela encontrou mais que um profeta, ela encontrou o Messias, porque versículo 25 e 26 ela diz: sei que há de vir o Messias, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, esse que fala contigo. E esse desfecho é interessante porque a progressão aqui ela vai chegar no seu ápice. Jesus ele deixa de ser para essa mulher um simples judeu, ele deixa de ser apenas um profeta que conseguiu perceber ali o seu coração, mas agora Jesus se revela como o Messias. E é muito interessante isso, porque em nenhum outro lugar você vai ver aqui Jesus se revelando de maneira tão cristalina. Jesus sempre ia escondendo a sua identidade, Jesus sempre ia deixando nas entrelinhas quem ele era. Mas para essa mulher aqui, para essa samaritana, Jesus falou claramente para ela: eu sou o Messias. Eu sou quem você está procurando. Eu sou aquele que pode saciar a sua sede. Eu sou o Salvador do mundo. Né? E é isso que ela concluiu. A gente vê isso aqui acontecendo, né, pela primeira vez no Evangelho de João. Né? Jesus faz essa revelação explícita aqui da sua identidade. Mas a graça, né, de Deus aqui, ela rompe todas as expectativas humanas. Ao encontrar Cristo, quando ela encontra e ela percebe que está diante do Messias, ela está diante do Salvador, parece que é como que se os olhos dela se abrissem para uma realidade diferente. O texto deixa claro que ela abandona o seu cântaro, né? E é interessante porque esse cântaro era usado para tirar a água do poço, né? O poço de Jacó ele tinha 30 metros de profundidade. Então, você não conseguia, por exemplo, chegar ali e pôr a mão e tomar. Você precisava de um recipiente para afundar, né? Soltar para você retirar a água. Então, era usado esses cântaros aqui. Então, o cântaro é uma ferramenta importante para alguém que precisa tirar a água de um poço. Mas o texto fala que assim que Jesus se revela, e assim que ela tem essa constatação, eu estou diante do Messias, eu estou diante do Salvador, o texto fala que ela abandonou esse cântaro aqui. Esse cântaro, ele não é só um objeto, mas esse cântaro aqui também simboliza a sua busca diária, a ferramenta que ela usava para saciar a sua sede. Só que quando ela encontra Jesus, esse instrumento perde a importância, porque ela encontrou alguma coisa maior do que isso. E é verdade que quem encontra uma fonte para de se preocupar com o recipiente. Né? Essa é uma verdade para todos nós. E aí algo mudou no coração dela, porque a vergonha que ela sentia agora se transforma num testemunho. O isolamento dela, ela estava solitária ali naquele poço, agora transforma-se numa missão. A sede se transforma numa fonte que transborda para outras pessoas também. E o dilema para nós aqui pensarmos muitas pessoas desejam os benefícios de Jesus, mas sem deixar que ele redefina as suas prioridades. Encontrar Jesus, constatar que você está diante do Salvador, vai alterar as suas prioridades. Você vai perceber que você e a sua busca não são mais prioridades, mas que revelar aquilo que você encontrou vai se tornar a sua prioridade. As pessoas hoje querem alívio dos seus problemas, não é verdade? As pessoas procuram Deus porque querem se sentir aliviadas.
mas poucas pessoas querem se render a Jesus. As pessoas querem paz, querem encontrar paz, mas não querem se arrepender dos seus erros e daqueles que, às vezes, aqueles pecados que tiram a sua paz. As pessoas querem se sentir inspiradas, mas elas não querem ser transformadas. E o ponto aqui que eu gostaria que você guardasse é esse, queridos. Cristo, ele não veio apenas para melhorar a nossa vida. É isso que a gente precisa ter consciência. Jesus não veio para melhorar a nossa vida. Ele veio para tornar-se a nossa vida. E quando ele se tornar a nossa vida, aí a gente vai parar de buscar satisfação em fontes erradas, porque essa fonte estará em nós. O que ainda impede você de deixar o seu cântaro para trás? Qual é o instrumento de busca que você tem usado para tentar se satisfazer? Por que você não consegue deixar esse cântaro para trás? Qual busca contínua, ou melhor, qual busca ainda continua competindo com Cristo pelo centro do seu coração? Porque assim, uma coisa é a gente falar, não, em Cristo eu encontrei satisfação. Mas outra coisa é isso se tornar realidade. Se você pensa assim, eu preciso de Cristo e de mais isso, você está diante de algo que está competindo. Porque as coisas, elas são consequências de uma relação correta com Deus. O que nós deveríamos buscar com intensidade é encontrar Jesus de fato. O resto é o resto, né? Eu concluo aqui, queridos, essa história da mulher samaritana aqui, essa jornada aqui de revelação, né? Ela começa vendo um judeu cansado à beira de um poço, depois ela reconhece que esse judeu, na verdade, é um profeta, mas finalmente essa revelação indica para ela que ela encontrou o Salvador do mundo. Mas, ao longo dessa jornada aqui da sua vida, ela também descobriu algo mais profundo do que isso. Ela percebeu que a sua maior necessidade não era encontrar um relacionamento melhor. Não era encontrar uma reputação melhor, uma reputação restaurada, ou respostas religiosas como ela indagou Jesus. Mas ela descobriu que a maior necessidade da sua vida era, de fato, encontrar o Cristo. Independente de se você tem consciência disso ou não, todos nós carregamos também os nossos cântaros, onde a gente vai pegando, buscando as coisas para aplacar a sede do nosso coração. Todos nós buscamos coisas que nós acreditamos que serão capazes de nos satisfazer. Alguns buscam isso no sucesso, outros buscam no reconhecimento. Tantas pessoas buscam no prazer, outras pessoas buscam no controle, mas o nosso coração ele não será satisfeito nessas coisas, porque a gente precisa de algo, de uma fonte eterna, porque o nosso coração é eterno também. E é por isso que a gente continua sedento. Se a gente continuar buscando nessas fontes temporárias, nós vamos continuar com sede também. E para ilustrar isso, eu gostaria de encerrar aqui citando uma parte de um discurso de um escritor norte-americano chamado David Foster Wallace. E esse David Foster Wallace, ele não é um cristão, tá? Ele é um romancista, né? Ele escreveu vários romances, ganhou inúmeros prêmios aqui, né, de escritor, e alguns dos seus livros, inclusive, foram best-seller, né? Então, era um homem muito bem-sucedido, e me chama a atenção porque ele não é um cristão. Então, ele não deveria ter essa percepção que nós temos aqui. Mas olha o que um homem não cristão, ganhador de vários prêmios e livros best-seller, falou em um discurso numa universidade. Abre aspas, ele diz o seguinte: todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida,
você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas 3 formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, são configurações padrão. Essa é a fala de alguém não crente sobre essa realidade, de que nós estamos sempre à procura de algo que satisfaça a nossa sede. E é triste mencionar que após 2 anos, né, depois que ele fez esse discurso, ele se suicidou, né, ele tirou a própria vida. Então ele mesmo não conseguiu encontrar a resposta para a sua vida, né, e ele, tendo dinheiro, tendo sucesso, tendo intelecto, tendo todas essas coisas que ele mencionou aqui, isso não foi capaz de satisfazer ele a ponto dele tirar a sua própria vida. A Bíblia, queridos, começa com um Deus que procura seres humanos no jardim, mas também quando eles estão escondidos no jardim depois que eles pecaram. E termina com um povo que está plenamente satisfeito na cidade celestial, na presença do Cordeiro. Entre esses 2 momentos, nós encontramos Jesus sentado junto ao poço, oferecendo água viva às pessoas sedentas. E a boa notícia do Evangelho para nós, queridos, hoje, é que ele continua fazendo a mesma coisa. Jesus continua sentando ao lado do poço, com aqueles que estão procurando satisfação para a sua vida. Eu queria encerrar aqui com as 3 aplicações para a gente pensar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, né, e entrasse nessa reflexão pessoal. Eu gostaria de sugerir que você, em primeiro lugar, identifique os seus próprios cântaros. Pergunte a si mesmo: eu tenho buscado significado, eu tenho buscado segurança, eu tenho buscado satisfação em outro lugar, além de em Cristo? Isso é importante porque reconhecer as falsas fontes é o primeiro passo para a gente encontrar a verdadeira. Então, identifique os seus próprios cântaros. Segundo lugar, permita que Jesus confronte a sua história. A mulher samaritana, ela foi transformada porque ela permitiu que Jesus tocasse nas áreas mais dolorosas da vida dela. Não esconda as suas feridas daquele que já conhece a sua história por completo. Não faça isso. Terceiro, compartilhe com outros a viva que você recebeu. A mulher que evitava as pessoas, ela terminou por se tornar uma testemunha. Porque é isso que acontece com quem experimenta a graça de Cristo. Quem experimenta essa graça não consegue guardá-la apenas para si. O seu testemunho pode ser o caminho pelo qual outras pessoas também encontrarão o Salvador. O texto fala que ela voltou ao seu vilarejo e ela disse: encontrei o Messias. Será que a gente não encontrou o Cristo? E contou a todos aqueles homens do vilarejo o que ela havia recebido nesse encontro. E o texto fala que todos aqueles homens do vilarejo foram ter com Jesus também. Porque essa é a nossa função. Se você teve um encontro com Jesus, você vai desejar que outros também encontrem. Você se torna um missionário desse encontro. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a percebermos, a estarmos atentos a quem está perto do poço com a gente. E que a gente só vai encontrar a satisfação verdadeira quando a gente descobrir que Jesus não é apenas um mestre da lei, que Jesus não é apenas um bom exemplo, mas que Jesus não é apenas um profeta, mas que Ele é o Salvador. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus. A gente
por vezes se identifica com essa mulher, a gente está cheio de dilemas, cheio de rótulos, e a gente não acredita mais que algo possa acontecer. Mas aí, do nada, o Senhor aparece ao lado do nosso poço. E o Senhor inicia, então, esse diálogo que muda a nossa vida. Um encontro que se torna um marco de mudança para nós. Encontra-nos, Senhor, que quando estivermos tentando tirar água de algum lugar para saciar a nossa sede, que a gente possa encontrá-lo, Deus. E que a nossa sorte, que a nossa vida seja mudada e transformada, assim como foi dessa mulher também. Porque o Senhor está ainda se encontrando com pessoas no poço. Abençoe o teu povo, abençoe a sua igreja, Deus, que essa palavra continue reverberando em nosso coração nos dias dessa semana e que a gente esteja, ó Deus, atento à sua presença e que a gente possa, ó Deus, refletir sobre quais têm sido as nossas fontes ou o que a gente tão desesperadamente tem buscado que não seja o Senhor. Alinha o nosso coração, Deus, que essa palavra de hoje tenha sido útil para nós, nos instruindo, nos mostrando a realidade do Evangelho. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.